Na verdade, constelação familiar ela é bem matemática. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Todos nós viemos de um homem e de uma mulher comum, né? Que são Sim. os nossos pais. O nosso pai e a nossa mãe. Nós somos menores que eles em relação à nossa chegada aqui. Sim. Então, por conta disso, uma das leis sistêmicas, por exemplo, da constelação familiar é a hierarquia. E às vezes a gente confunde essa hierarquia, por exemplo, com militarismo, onde aqueles lá mandam e nós obedecemos. Mas não é bem essa a ideia. A ideia é de que aqueles que vieram antes de nós nos dão o que eles têm. Por Sim. exemplo, nós recebemos dos nossos pais, todos nós que estão ouvindo aqui, né? Que como se aqui tivesse tanto de gente, mas todos que estamos ouvindo, todos nós recebemos de um homem e de uma mulher comum a vida. Alguns de nós, a maioria de nós, muito mais do que a vida. Outros, simplesmente a vida, e outras pessoas deram condição de vida. Mas de fato é que nessa hierarquia, aqueles que vieram antes dão. E nós que chegamos depois deles, recebemos. Sim. A gente não devolve para eles o que a gente recebeu deles. A gente passa adiante. Entendi. Isso é uma lei, vamos dizer, né, com essa força da palavra lei, ela é uma imposição natural. E todas as vezes que nós, obviamente que inconscientemente, tentamos devolver para quem nos deu a vida algo, na maioria das vezes, vamos dizer assim, em todas as vezes, é porque vai depender de como nós vamos enxergar isso, né? Em todas as vezes, isso vai trazer uma dinâmica sistêmica da qual nós vamos precisar reparar. Mas como assim? Então seria errado tentar dar algo pros pais? É aquela coisa, né? Certo ou errado é um negócio difícil. Não, eu tô tentando entender. Não, mas é isso mesmo. A nossa ideia, a princípio, primeira é essa, né? Não é que é errado. É, na verdade, uma desordem. Sim. Entende? Tudo aquilo que eu quiser entregar para os meus pais, eu posso fazê-lo, mas não com uma postura de quem está devolvendo. E essa é uma sutil diferença. Compreende? Lógico, eu, você, qualquer um de nós pode entregar, pode dar algo aos nossos pais. Mas, de fato, quando eu tenho uma postura de que eu estou pagando a vida, veja bem, quanto vale sua vida? Não tem. Ela não tem Não preço. tem como calcular o preço. Não tem como calcular. Então, qualquer tentativa, e óbvio que isso é inconsciente, né? Ninguém chega, mãe, eu tô te devolvendo minha faculdade. Ninguém chega assim, né? Mas se numa postura eu compreendo que, de alguma forma, eu estou, por exemplo, fazendo o papel de mãe da minha mãe, ou fazendo o papel do pai do meu pai, isso significa que, de alguma forma, eu estou querendo fazer por eles aquilo que eles fizeram por mim. Sim. E essa matemática não vai fechar. Por isso que eu te disse que é matemático até. Ela não fecha. Entende? Em algum momento da nossa vida, isso vai evadir em dinâmicas que a gente chama de dinâmicas sistêmicas. Na maioria das vezes, dificuldade de relacionamento. Então, por exemplo, tá? Uma mulher que se coloca como mãe da mãe. De alguma forma, ela quer fazer pela mãe aquilo que a mãe fez por ela. É óbvio que ela faz por amor, tá? Sim. Isso é inequívoco. Basicamente, essa mulher vai ter, nos relacionamentos, por exemplo, afetivos dela, uma dificuldade muito grande de compreender que os dois, num relacionamento de casal, eles têm o mesmo tamanho, eles são iguais. Por ela estar numa postura precípua, lá com o sistema de origem dela, como mãe da mãe, de alguma forma maior que a mãe, invertendo a ordem, por isso que eu te disse que é uma desordem, né? A postura que ela chega num relacionamento de casal é como se ela fosse maior do que o parceiro ou a parceira. E isso Compreende? atrapalha o resto todo da vida, né? Pode ser, né? Porque... Pensa aí, né? Sim. Se você tem um relacionamento onde um é maior que o outro. Só de falar assim é difícil, né? Porque basicamente nós precisamos estar em um pé de igualdade para que nós possamos trocar. Aquele que for maior que o outro num relacionamento, ele vai só dar. Ele não vai conseguir receber. Então, se eu estou falando de um relacionamento de casal e a mulher, por conta dessa questão que ela tem lá com a mamãe dela, ela chega num relacionamento maior que o companheiro ou a companheira, a tendência dela vai ser só dar. Dificilmente ela vai receber de volta algo daquela pessoa, porque ela é muito grande. E aquela pessoa, ela vai, o outro, né, o companheiro, ela pode sentir indigno, porque ela não tem tamanho para trocar com aquela outra pessoa, entende? Então fica aquele relacionamento desequilibrado, né? Onde só um entrega e o outro só recebe. Tá.
Mas entendi mais ou menos, mas aí a gente vai tentar... Vamos clarear isso tudo. Quando a gente começar a falar de como funciona, por exemplo, dinâmicas de quando a gente vem para fora, né? Nós viemos do Brasil para cá, a gente começa a entender isso um pouco melhor. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.